Hoje, no Brasil, a gente vive uma era de superencarceramento. Esse superencarceramento, ele deriva principalmente de um excesso de número de presos provisórios e de uma insuficiência também do sistema de execução penal, ou seja, aqueles presos já condenados, que mesmo já tendo atingido ali os parâmetros e os critérios para a sua progressão de regime, eles não conseguem efetivamente, com a celeridade do sistema, acessar esses benefícios e essa progressão conforme a legislação estabelece. Então, eu particularmente, dentro aí dessa minha experiência de 23 anos no sistema de justiça criminal, que a solução não é a construção de novas unidades ou não é de aumento do número de vagas, mas sim de uma otimização do sistema penitenciário, um incremento de despenalizações, um fomento às despenalizações, um aumento para cumprimento de penas alternativas à pena de privação de liberdade. Eu acho que o conjunto desses fatores, evidente que por questões estruturais existem unidades que realmente estão bastante degradadas, depredadas, e essas sim demandam uma atenção especial contra a estrutura física, mas eu penso a grande diferença, a grande evolução desse sistema penitenciário virá a partir de uma mudança de perspectiva, de uma virada de chave com esses ingredientes, um aumento de fatores despenalizantes, uma possibilidade de otimização dos fluxos da própria execução penal e também o aumento e uma atenção maior aos sistemas de penas, de cumprimento de penas de medidas alternativas. Eu acho que esse caminho é um caminho mais fácil, mais viável e mais barato por uma execução penal mais justa, mais digna e mais humana. Bom, a história do sistema penal mundial é uma história indigna, é uma história de exclusão, é uma história de submissão. Se a gente parar para pensar, há 500 anos atrás, quais eram as penas que a gente tinha? Nós tínhamos a guilhotina, a forca, a fogueira, desmembramento, castigos físicos, castigos corporais. E hoje, 500 anos depois, a gente olha para a humanidade de 500 anos atrás e enxerga isso como atrocidade. Então, muito provavelmente, daqui a 100, 200, 300 anos, os nossos futuros seres humanos vão olhar para a gente e vão achar da mesma maneira. Olha como eles eram primitivos. Eles os seres humanos colocavam outros seres humanos em jaulas. Esse é o recado do futuro que dá ali para a gente. Isso é inegável. Então, assim, ele é a partir de um ponto de perspectiva. Então, na perspectiva atual, que a gente tem a privação de liberdade, o encarceramento, o enjaulamento como meio de pena de privação de liberdade, a gente tem que, dentro da nossa ótica, questionar se isso é realmente digno ou não. E a nossa realidade é que é uma estrutura completamente indigna, com superlotação, com uma diversidade de cerceamento de direitos. E esse cerceamento, essa dificuldade de prover esses direitos do apenado é que justamente ensejam um desvio na sua própria finalidade, que é a finalidade de ressocialização. Essa questão da ressocialização também é uma questão muito complexa, porque quando a gente fala de ressocialização, nós partimos da premissa que anteriormente eu tinha um indivíduo socializado que por um determinado desvio cometeu um ilícito penal e por isso sofreu uma sanção punível com a privação de liberdade. Só que na grande maioria dos casos, o que a gente tem são pessoas que sequer foram socializadas, São pessoas que não tiveram acesso a direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos pela nossa ordem jurídica, São pessoas que não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à educação, moradia, lazer, e todas as outras formas de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. Então, essa pessoa é a pessoa que tradicionalmente comete esse desvio
né, e venha a ser penalizada com uma pena privativa de liberdade. Então, eu estou partindo de uma pessoa que não tem um padrão sociável, aceitável, e a ordem social, né, a sociedade quer que com a prisão, né, ela atinja esse patamar que ela não atingiu ao longo da sua vida, ao longo da formação. Então, geralmente são pessoas que vivem, né, com um IDH muito baixo, em locais extremamente pobres, né, com todas as dificuldades possíveis de acesso a esses direitos fundamentais, comete um desvio, vem a ser presa, e depois que ela vai presa, né, como é que nós, enquanto sociedade, vamos querer que essa pessoa, naquele breve, curto período, se transforme numa outra para a qual ela não foi preparada ao longo da sua vida? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser repensada. Hoje, a execução penal, em relação às formas de comunicação, ela ainda caminha como se fosse no século passado. Nós vivemos na era digital, nós vivemos na era da globalização, da velocidade da informação. Então, temos um problema e precisamos enfrentar esse problema, mas enfrentar com as ferramentas que a tecnologia nos permite. Hoje você tem, por exemplo, pessoas que estão reclusas, que estão aí na faixa de 20 anos de idade, 18 anos de idade. São pessoas que são nativas digitais, já nasceram na era digital, né? Ou seja, já nasceram ali com acesso, né, a todo esse ferramental tecnológico que a gente tem hoje. E essa pessoa, quando vai presa, ela fica completamente restrita em sua forma de se comunicar. Então, a gente tem um grande paradigma aí a ser enfrentado. Como é que uma pessoa, né, que ao longo do processo de formação da sua personalidade enquanto ser humano, conviveu com essas tecnologias e aí vai preso e tem o bloqueio completo dessas tecnologias, é uma questão que eu acho que precisa ser pensada para o futuro. Como é que tem que ser o acesso ao telefone, o acesso à internet, o acesso a determinados aplicativos? Como é que a gente pode regulamentar isso dentro da execução penal? Eu acho que é uma questão que precisa ser debatida. Enquanto a gente caminha com essa execução penal aos mesmos moldes do século passado, o que a gente vê é a subversão do sistema. Diversos telefones celulares são apreendidos, né, em todos os presídios do Brasil. São números alarmantes, são números à ordem de 5 a 10 mil telefones por ano que são apreendidos, ou seja, isso por dia dá uma média absurda, né? E esse ciclo vicioso continua. São pessoas que usam o telefone celular irregularmente dentro das unidades prisionais e para todos os tipos de atividades lícitas e ilícitas. Existem pessoas que usam para se comunicar com a família, pessoas que usam para atividade do dia a dia, de ler um jornal, de pesquisar um ou outro item, e pessoas que usam para cometer crimes, como, por exemplo, falsos sequestros, fraudes digitais e outros tipos de cybercrimes, né? Então, esse cenário é o cenário que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, em soluções, pensar que essa questão é uma questão que também faz parte, se eu almejo ter uma ressocialização, a inserção, a inclusão digital, ela tem que fazer parte desse processo de socialização, mas o que eu não concordo é que hoje a administração penitenciária e os legisladores, de uma maneira geral, fecham completamente os olhos em relação a essa questão. Enquanto eles fecham os olhos em relação a essa questão, o resultado que a gente tem é esse ciclo vicioso e ilegal de entrada e saída de telefones celulares para toda sorte de atividade.